Fala galera, professor Anderson na área. Polícia Penal do Estado de Goiás, Lei de Execução Penal, uma matéria importante, talvez a legislação que a gente tem que mais se preocupar, porque nós esperamos de cerca de 8 a 10 questões nessa prova de Lei de Execução Penal, e além da questão discursiva que pode vir aí da matéria de execução penal. Mas para que a gente comece aqui a trabalhar questões aqui da Lei de Execução Penal, é importante que a gente faça aqui uma introdução ao estudo da Lei de Execução Penal. Eu queria que você me acompanhasse aqui com o raciocínio para que você entenda a essência da execução da pena. A primeira observação que eu trago para vocês aqui é o seguinte: a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela traz lá as penas possíveis de aplicação no nosso território brasileiro. Quais são as penas autorizadas pela Constituição Federal? Tá aqui. É a privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou restrições de direito. Estão aqui todas as possibilidades de pena autorizadas pela Constituição, artigo 5º, tá aqui. Lá no Código Penal, no artigo 32, o Código Penal ele fala quais são as penas que ele irá adotar. Dessas penas que a Constituição autoriza, o Código Penal vai lá, então, e utiliza 3 para ser aplicada dentro do seu código, do Código Penal. É a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a pena de multa. Bom, eu quero dar ênfase aqui nessa pena privativa de liberdade. Então, a Constituição traz um rol, uma lista de possíveis penas que podem ser aplicadas. O Código Penal, no artigo 32, fala que ele vai trabalhar com 3. E agora a gente vai dar um estudo em cima da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela é um gênero. A pena privativa de liberdade é um gênero. E desse gênero eu tenho espécies. É como se você rasgasse a barriga da pena privativa de liberdade e olhasse por dentro. Você vai lá dentro, você vai ver as penas de reclusão, detenção e prisão simples. Penas de reclusão, detenção e prisão simples são penas privativas de liberdade. Reclusão, detenção e prisão simples são penas privativas de liberdade. Para que eu entenda a diferenciação dessas espécies de reclusão, detenção e prisão simples, eu quero primeiro falar sobre os regimes de cumprimento de pena. Pena privativa de liberdade, gênero, espécie, reclusão, detenção e prisão simples. Para cumprir essas penas privativas de liberdade, essas 3 espécies, nós utilizamos um regime de cumprimento de pena, que é um regime fechado, semiaberto e aberto. Então, o regime fechado, semiaberto e aberto serve para o cumprimento de penas privativas de liberdade, ou seja, reclusão, detenção e prisão simples. Certo? Então, eu fiz aqui uma observação. O regime fechado, ele se cumpre na penitenciária. O regime semiaberto, ele se cumpre na colônia agrícola, industrial ou similar. E aberto é a casa do albergado. Então, os regimes de cumprimento de pena, cada um tem um estabelecimento próprio. Lembrando, eu estou falando de pena. Se eu falei de pena, é porque então já houve uma condenação. Se o indivíduo ainda não foi condenado, está preso, está aguardando a condenação, ele é tido como preso provisório. E esse preso provisório tem outro estabelecimento que é chamado cadeia pública. Cadeia pública fica o preso provisório. Penitenciária, o preso no regime fechado. No semiaberto, colônia agrícola, industrial ou similar. E no aberto, a casa do albergado. Bom, agora que eu sei os regimes de cumprimento de pena, eu consigo fazer a diferenciação. Qual que é a diferença entre as espécies de penas privativas de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples? A diferenciação está no início do cumprimento. A regra para iniciar o regime de cumprimento. A pena de reclusão, ela pode ser iniciada em qualquer um dos regimes de cumprimento de pena.
Pode ser no fechado, no semiaberto ou no aberto, sem problema. A detenção, a de detenção, que é uma espécie de pena privativa de liberdade, detenção, ela somente pode iniciar no regime semiaberto e no aberto. Semiaberto e no aberto. Porém, existe a possibilidade de regressão. Iniciar semiaberto e aberto. Mas caso aconteça algum incidente que o condenado não corresponda às determinações da sua sentença, o magistrado, o juiz da execução pode fazer a regressão para o regime fechado. A pena privativa de liberdade, espécie detenção, só pode iniciar no semiaberto e no aberto. Só que pode ter, depois de iniciado, uma regressão para o fechado. A prisão simples segue a regra, somente pode iniciar no semiaberto ou aberto, porém, de forma alguma caberá a regressão. E aqui eu fiz a diferenciação entre as espécies de penas privativas de liberdade que são cumpridas em estabelecimentos próprios. Certo? Beleza. Bom, uma pergunta. Qual o objetivo da aplicação da pena? E aqui eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Quando eu falo qual o objetivo da aplicação da pena, quando eu falo qual o objetivo da aplicação da pena, eu falo de uma maneira mais genérica do Estado. É o que o Estado pretende com a punição, com a aplicação da pena privativa de liberdade. Onde que o Estado quer chegar aplicando pena nas pessoas? Bom, nessa visão ampla, qual o objetivo da aplicação da pena, eu tenho aqui 3 objetivos do Estado. O Estado, então, ele quer, primeiramente, prevenir o crime. Ele quer que o crime seja prevenido, ou seja, de maneira especial e geral. Essa prevenção ela tem 2 espécies, especial e geral. A especial é o efeito do próprio preso não mais querer ser preso. Quando o preso ele sente o peso da punição e ele reflete então e fala, não quero mais passar por isso, não quero mais ser preso. Essa é a prevenção do crime de maneira especial. E a prevenção geral é quando a sociedade olha para o indivíduo sendo punido e fala, olha, eu não vou cometer o crime não, porque aquele cara fez aquele crime lá e olha lá como é que ele tá. Essa é a prevenção geral. Então essa é o primeiro objetivo do Estado. Depois, o Estado quer retribuir o mal que o indivíduo fez para a sociedade. A pena tem um caráter retributivo. O Estado quer retribuir para o indivíduo faltoso, criminoso, o mal que ele fez para o Estado. Como é que o Estado vai retribuir esse mal? Tortura? Espancamento? Não, claro que não. É a privação da liberdade. Quando ele tira a liberdade do indivíduo, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o reflexo do mal que o indivíduo fez para a sociedade. Por conta dessa maldade, você vai ficar sem a liberdade. Então, primeiro objetivo, prevenção. Segundo, retribuir o mal. E essa prevenção e essa retribuição, esses 2 objetivos estão esculpidos lá no artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Nós vamos ler daqui a pouco lá embaixo. Está lá no artigo 59. Uma ordem que o Código Penal dá para o magistrado quando for aplicar a pena. A gente vai ver agora. E aqui, o terceiro objetivo. O terceiro objetivo do Estado é o quê? Socialização. Socialização. Pegar o indivíduo que foi preso e, enquanto ele estiver cumprindo pena, trabalhar assistências, trabalhar para que esse indivíduo seja preparado para o retorno à sociedade e volte à sociedade respeitando as regras e as normas e convivendo de forma harmônica e não mais cometendo crime. Que perfeição. É isso que o Estado almeja. E qual é a parte da legislação que trabalha essa socialização, essa recuperação dessa pessoa? Aí
já é a nossa lei de execução penal, a Lei 7.210 de 84. Viu aí a importância dessa legislação para a atividade do policial penal, né, que está ali trabalhando com a custódia do preso, né? Então, é muito é uma função que exige uma flexibilidade muito grande. Ora, você está pronto para uma atividade mais operacional, outra hora está dentro de atividade assistencial. Então, a Polícia Penal, ele trabalha uma flexibilidade diariamente. Então, a socialização é o terceiro objetivo do Estado para aplicar a pena. E ela está esculpida, a socialização, na Lei 7.210. Então, qual o objetivo da aplicação da pena? É amplo isso, né? É amplo isso. Prevenção, retribuição e socialização. Lá no artigo 59, conforme eu falei para os senhores, a reprovação, olha só, artigo 59. O juiz, entendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário o suficiente para, olha só, o juiz vai tomar ciência de todos esses requisitos e depois ver o quanto de pena vai ser aplicado. E esse quanto tem que ser suficiente para reprovação e prevenção do crime. A reprovação, entenda aí a retribuição, né? A retribuição, mostrar para o indivíduo que não foi bom, e ele vai ter alguns problemas por isso, né? Então, reprovação e prevenção, retribuição e prevenção, os dois objetivos estão lá no artigo 59 do Código Penal. E a socialização? Está lá na Lei de Execução Penal. No artigo 1º aqui, nós temos duas missões. A Lei de Execução Penal, ela tem duas missões. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, fazer cumprir decisões de sentença e decisão criminal. E depois, proporcionar condição para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, olha só, aqui na segunda função, que essa segunda função aqui, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado do internado, que você, dentro da lei de execução penal, vai ver que ela é o fator principal da legislação. Aqui ele vai trabalhar, olha só, uma volta para a sociedade de maneira harmônica, sem atrito, né? O indivíduo vai estar sendo acolhido pela sociedade, só que agora ele vai comportar, porque agora ele aprendeu bons modos, ele vai ter um monte de assistências aí, vai ser submetido à disciplina para ele aprender a conviver em sociedade. Bom, então, Joe, primeira coisa, se na sua prova falar qual que é o objetivo da execução penal ou da lei da execução penal, você tem que lembrar que é apenas esse último, né? Nós estamos aqui diante desse último objetivo da pena. Porque ele está falando qual que é o objetivo da aplicação da lei de execução penal. Ou qual o objetivo da lei de execução penal. Então eu fico restrito à parte de efetivar a disposição de sentença ou decisão criminal ou proporcionar condições à harmônica integração, à socialização do preso. Essa é a função da lei de execução penal. Cuidado para você não confundir e se perguntar sobre a lei de execução penal e você trazer esses outros objetivos aqui, prevenção e retribuição. Essa prevenção e retribuição não está esculpida na lei de execução penal, está lá no Código Penal, conforme eu falei. Beleza? Então, é um ponto que a gente acaba iniciando aí os estudos da lei de execução penal. E eu faço aqui uma observação. Aqui fala condenado e internado. Esse internado aqui não é o menor de idade, porque o Código Penal a gente não aplica em menores de idade. Aplica-se, então, a regra do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse internado aqui é o semi-inimputável, é o inimputável que é submetida à medida de segurança. É o inimputável submetido à medida de segurança, né? E faço mais uma observação ainda. Esta lei de execução penal não aplica tão somente ao condenado e ao internado, porque também aplica ao preso provisório no que couber. É uma legislação que regulamenta todo o passo a passo da execução da pena para uma pena privativa de liberdade. Então, as regras de cumprimento, as regras para se cumprir a pena está aqui
na lei de execução penal. Bom, essa é a parte introdutória que nós acabamos de fazer aqui. Beleza? Tamo junto. Logo, logo aparece aí. Logo, logo eu vou trazer mais novidades aí pra gente, né, sobre a lei de execução penal. Beleza?